Então, só voltando aqui para que algumas pessoas entraram depois, né? Que nós hoje estamos trabalhando com a questão do diagrama de Ishikawa, né? Uma ferramenta aí bem prática, utilizada para resolução de problemas, né? Onde se vai atuar aí a questão de um problema, que é o efeito, e vamos trabalhar na análise das causas. Dentre elas, podem ocorrer mão de obra, máquina, meio ambiente, método, medida e material. Vimos que o diagrama de Ishikawa, também conhecido como diagrama de espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta da qualidade que ajuda a levantar as causas, raízes de um problema. Até quando o autor fala causa e efeito, porque todo efeito tem uma causa, né? E a causa gera um efeito. Então, por isso que diagrama de causa e efeito, né? Além do que, quando se levanta as causas raiz, analisa-se os fatores que envolvem a execução do processo. Foi criado pelo Kaoru Ishikawa, na década de 60, esse diagrama, que leva em conta os aspectos que podem ter levado à ocorrência do problema, e a utilizar a chance de que algum detalhe seja esquecido diminui consideravelmente. Inclusive, o autor, aí, o criador dessa ferramenta, ele fala que umas frases que ele coloca, entre aspas, diz que todos na organização devem e podem contribuir com a qualidade e devem conhecer técnicas de estatísticas básicas, né? Depois, a metodologia do diagrama de Ishikawa, ele enfatiza que todo problema tem causas específicas e essas causas devem ser analisadas e testadas, uma a uma, a fim de comprovar qual delas está realmente causando o efeito, que é o problema, né? que se quer eliminar. Eliminando a causa, elimina-se o problema. Vimos que o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta prática, muito utilizada para realizar análise das causas raízes e avaliações de não conformidade. Temos um exemplo aqui de um produto com defeito que pode ter sido causado por uma das variáveis, pessoal, máquina, métodos ou materiais. Aí nós vimos aí nesse slide, na área de pessoal pode ter ocorrido por falta de treinamento, na área de máquina, falta de manutenção, na área de método, jornada de trabalho excessiva, né, falta de controle da qualidade, na área de materiais, matéria-prima com defeito. O diagrama de Ishikawa apresenta a relação existente entre o resultado desejado ou não conforme de um processo e os diversos fatores, que são as causas, que podem contribuir para que esse resultado tenha ocorrido. Então, pode ser que um único problema, que é o efeito, pode ter várias causas que contribuam para gerar esse problema. A relação com a imagem da espinha de peixe se dá devido ao fato que podemos considerar suas espinhas as causas dos problemas levantados, que contribuirão para a descoberta de seu efeito, além do formato gráfico que muito se assemelha ao desenho de um esqueleto de peixe, né? É possível aplicar o diagrama a diversos contextos e diferentes maneiras. Dentre elas se destaca para visualizar as causas principais e secundárias de um problema, para ampliar a visão das possíveis causas de um problema, enxergando de forma mais sistemática e abrangente, para identificar soluções, levantando os recursos disponíveis e para gerar melhoria nos processos. Vimos que como fazer um diagrama, né? Para realizar a análise das causas, utilizando o diagrama, precisa seguir alguns passos. Definir o problema, que é o efeito a ser analisado, desenhe uma seta horizontal apontando para a direita e escreva o problema no interior de um retângulo localizado na ponta da seta. Depois realiza um brainstorm para levantar as possíveis causas que possam estar gerando esse problema. E para que isso ocorra, né, é preciso responder a seguinte pergunta: por que isso está acontecendo? Por que esse problema está surgindo? Por que não atingimos a meta produtiva? Por que o número de defeitos aumentou? Por que a peça está saindo com defeito? Por que a peça está saindo com a dimensão errada, né? Então, isso é através do brainstorm, que é uma reunião, uma tempestade de ideias que a gente vai ver depois da apresentação do diagrama,
mas na mesma sequência. Depois, devido às causas identificadas em categorias, máquina, mão de obra, métodos, materiais, ou da forma que for mais coerente com o problema analisado e o contexto da empresa, e depois defina as subcausas, né, que são os fatores que levaram aquela causa a acontecer. O autor lembra que cabe ressaltar que, originalmente, são propostas 6 categorias para trabalhar pelo método do Ishikawa, que são máquina, materiais, mão de obra, meio ambiente, método e medidas, os famosos 6 M's. Entretanto, nem todos os processos ou problemas utilizam-se de todos esses fatores. Assim, é preciso avaliar quais deles estão presentes ou são importantes para a execução. É possível que você só avalie 4 deles, como, por exemplo, utilizando anteriormente no artigo, e não há nenhum problema com isso. Então, o que foi utilizado foi esse aqui, que nós trabalhamos os quatro categorias, né? Máquina, pessoal, métodos e materiais. O diagrama de causa e efeito, ele tem sido incorporado ao fluxo de tratativa de não conformidade, porque a técnica é uma das formas mais eficazes de analisar as causas raízes, ajudando os profissionais a se aprofundar em todos os aspectos do processo. A gente vai ver um vídeo aqui que vai abordar aí o diagrama de causa e efeito. Vou colocar aqui o vídeo, e eu vou colocar o vídeo, eu peço que vocês dêem o feedback aí se está aparecendo o vídeo, e eu vou fechar a minha tela da imagem para que o vídeo possa pegar a tela toda aqui. Você me ajuda aí no sentido de observar se ele está... Só um minutinho. Vou pegar aqui a guia. Tá saindo aí, pessoal, normal? Vamos ver agora, pessoal, um exemplo do diagrama. Aparecendo normal o vídeo? Sim. Então, vamos lá, De Ishikawa. Então, o diagrama de Ishikawa é representado por uma espinha de peixe. Na cabeça aqui da espinha do peixe, a gente sempre vai colocar o problema, a causa, aquilo que a gente quer resolver dentro do nosso processo. Então, temos aqui mão de obra, máquina, método, medida, meio ambiente e material. Então, mão de obra envolve as pessoas do processo, treinamento e RH. Ainda está normal, né? Envolve as máquinas e ferramentas do processo. Método envolve a maneira como o trabalho é realizado. Medida envolve os indicadores e métodos do processo. Meio ambiente envolve o ambiente do setor, layout, clima. E material envolve os materiais utilizados na fabricação. Vamos agora aplicar essa ferramenta aqui num exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de um problema, que o nosso problema será as peças cortadas erradas.
Então aqui nós vamos dar exemplo que existe um processo em que as peças estão sendo cortadas erradas. Esse é o nosso problema. Vamos lá e verificar em mão de obra se existe algum problema, alguma causa que pode estar causando essas peças de estarem sendo cortadas erradas. Então nós chegamos lá e verificamos que os operadores revezam entre as máquinas. Mas por quê? Porque falta mão de obra especializada. Mas por quê? Porque o pessoal está sem treinamento. Então nós conseguimos identificar aqui que se nós resolvermos treinar o pessoal, nós eliminaremos as outras duas causas. Então essa setinha aqui em cima, pessoal, de legenda, onde tem um porquê, uma setinha vermelha e um portanto, uma setinha verde, ele nos ajuda a identificar a causa raiz de cada setor aqui, de cada problema. Então vamos dar um exemplo aqui. Os operadores revezam entre as máquinas porque falta mão de obra especializada, porque o pessoal está sem treinamento. Se lermos ao contrário, pessoal sem treinamento, portanto, falta mão de obra especializada, portanto, os operadores revezam entre as máquinas. Isso, pessoal, facilita bastante a gente identificar as causas aí dos problemas. Na máquina aqui, então temos a serra amassada, temos a falta de lubrificação no eixo e falta de manutenção preventiva. Então aqui é a mesma coisa. A serra está amassada porque falta lubrificação no eixo, porque falta manutenção preventiva. Falta manutenção preventiva, portanto, faltou a lubrificação no eixo, portanto, a serra amassou. Na terceira parte aqui, vamos analisar o método. Então, aqui no método, a gente viu lá que o método de corte ele permite erros. Mas por quê? Porque o corte é manual. Por quê? Porque ainda não existe um gabarito. Na quarta fase aqui medida, a gente foi lá e verificou que não existem indicadores de processo. Mas por quê? Porque falta padronização das atividades. Em relação ao meio ambiente, a gente verificou que o piso lá do setor é baixo e dificulta o encaixe da peça na máquina. Mas por quê? Porque existe um degrau no setor. Terceiro aqui, pessoal, o último aqui, o sexto, o material escorrega na esteira. Por quê? Porque o material tem uma superfície lisa. Por quê? Porque a entrega é feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material é mais barato, mas ele acaba escorregando aí na hora da máquina cortar. Pessoal, aqui a gente consegue identificar o porquê de cada causa aqui, porquê de cada problema lá, que no caso aqui, peças cortadas erradas. Então agora nós vamos pegar só a causa raiz de cada problema, porque nós sabemos que se nós eliminarmos a causa raiz, nós iremos sanar o problema dentro do processo. Então aqui, o primeiro problema identificado é pessoal sem treinamento. Segundo, falta de manutenção preventiva. O terceiro, não existe um gabarito no processo. O quarto, falta padronização das atividades. O quinto, existe um degrau no setor. E o sexto, a entrega feita pelo fornecedor mais barato, ou seja, o material mais barato que é entregue, porém ele não tem muita qualidade. Então, pessoal, se nós eliminarmos esses 6 problemas aqui, essas 6 causas raízes que geram o problema das peças cortadas erradas, o nosso problema ele vai sumir aí do processo. Em seguida, nós vamos aí criar então um plano de ação dentro do nosso processo. Aqui então, o problema é que as peças são cortadas erradas. Primeiro a causa raiz, depois o plano de ação em cima da causa raiz. Primeiro problema então, pessoal, é pessoal sem treinamento. Então o plano de ação será treinar o pessoal. Segundo, falta manutenção preventiva. Plano de ação, fazer manutenção preventiva. Terceiro, não existe gabarito, então nós vamos criar um gabarito de corte. Quarto, atividades sem padronização, então nós vamos padronizar as atividades. Quinto, degrau no setor, vamos tirar esse degrau do setor para facilitar aí o funcionário alcançar a porta da máquina. Sexto, material liso, mais barato, a gente vai consultar outros fornecedores que possam entregar um material com mais qualidade para que ele não escorregue na máquina. Então, pessoal, nós temos aqui todas as causas raiz que geram o problema das peças cortadas erradas e a gente realizando um bom plano de ação aqui, realizando todas essas atividades aqui do... Causas raízes. E a partir do momento que você identifica a causa raiz, você tem que ter um plano de ação para resolver aquele problema. Então, a gente vê que a ferramenta ela tem que ser utilizada em conjunto com uma outra ferramenta, né? Você usa o fluxograma para desenhar, usa diagrama de Ishikawa para identificar a causa raiz e vai utilizar o plano de ação, que é os 5W1H, que vai definir
com base naquela causa, por exemplo, falta de treinamento. Qual é a solução? Treinar as pessoas. Aí como é que vai ser feito esse treinamento? Né? Vai mandar essa pessoa viajar. Antigamente as empresas faziam muito isso. Eu tive a oportunidade, quando entrei na Samsung, eu viajei para o México, eu e mais um grupo de pessoas daqui. Viajei muito para Curitiba, São Paulo, etc. e tal, quando tinha novos processos, né? Hoje, com essa questão aí da pandemia, né? Agora mesmo eu estava vendo, que a gente está vendo aí todos os dias essas coisas, hora muda, hora melhora, né? Começa esse problema político no Brasil, isso tudo influencia os negócios. Então, imagina a empresa de vocês, né? A diretoria, à noite lá, está pensando como fazer. Será que a gente vai... vamos analisar as causas raízes desse problema, que é um problema político, mas tem um reflexo dentro da corporação, dentro da instituição, dentro da organização, dentro da empresa, afeta emprego, afeta investimento, né? A empresa, quando volta a investir em treinamento, é porque ela está visualizando um horizonte propício para isso, né? Quando a gente faz um treinamento, pessoal, o treinamento tem uma das finalidades, de repente, a gente já tem esse conhecimento latente, e aí você já ouviu essa coisa em algum outro lugar, e você se identifica com essa questão e passa a trabalhar normal, passa a trabalhar de uma forma mais científica, né? A gente viu aí nesse vídeo que, por exemplo, o cara identificou que tinha lá um degrau mais próximo lá, talvez a mudança, né, ali do layout, né? Isso aí é um exemplo até bem grotesco, que, na verdade, hoje as fábricas elas já são projetadas de uma maneira bem uniforme, que é difícil até ter uma situação dessa. Mas, de repente, tem um processo que o layout foi colocado desde o início de forma ali meio equivocada e ninguém atentou para isso. E isso continua criando problema. E, muitas vezes, até a pessoa da manutenção ela quer fazer uma mudança maior, mas não é autorizada porque requer investimento, né? E aí tem, como eu já falei, tem um centro de custo lá por departamento e o gerente lá, a direção não autoriza justamente em função, né, desse momento que nós estamos passando, onde tem que se segurar um pouco o dinheiro, ou muito, né? Já que o dinheiro está escasso, nós estamos passando por isso, todos nós, né? Empregados, prestadores de serviço, empreendedores, etc., né? E aí essas mudanças, elas são adiadas, são postergadas. E aí, muitas vezes, num momento normal, não como esse de turbulência que nós estamos passando, essas mudanças podem estar acarretando geração de não conformidade no processo, né? Vou tentar colocar aqui mais um vídeo agora de uma fábrica de automotivo, e depois a gente volta para a gente dar mais uma trabalhada no diagrama, no brainstorm, né? Que é para que a gente possa estar interagindo mais, né? Se tiver alguma dificuldade com relação ao áudio, vocês podem escrever, as minhas estão escrevendo aqui, a Vânia, a André, o Diego, a Tássia, a Tatiana, né? Então, é importante que vocês participem, eu sei que vocês conhecem o assunto, né? De repente, vocês viram isso aí, eu já fiz isso, eu já vi isso em outro lugar, eu faço isso, às vezes até mentalmente, né? Muitas vezes nós temos assim, aquele feeling, né? Aquele sentimento, olha, eu acho que a causa não é bem essa, mas eu não estou lá, vou passar um vídeo chamado Liderança Inspiradora, que eu já comentei. A gente, para participar de uma solução do problema, não precisa ser o diretor nem o gerente. Nós vimos naquele vídeo lá, o trabalho em equipe, que quando começou a pegar fogo, ninguém, isso aí é da produção, isso aí é da manutenção, isso aí é da diretoria, né? E, às vezes, a solução vem de uma pessoa lá que é o mais simples, mas ele consegue ter uma visão holística, né? Aquela visão macro, ele consegue enxergar o processo como um todo. Ele está desarmado daquela questão emocional. Vou tentar se eu coloco agora aqui esse vídeo aqui de uma fábrica de São Paulo, que ela tem unidade em outros lugares. Só um minutinho.
de Botucatu, com acesso pelas rodovias Castelo Branco e Marechal Rondon, está localizada a LTM Brasil, uma empresa Tá aparecendo aí normal? No ponto mais central do Estado de São Paulo, na cidade de Botucatu, com acesso pelas rodovias Castelo Branco e Marechal Rondon, está localizada a LTM Brasil, uma empresa que cresce a cada dia, sempre ao lado de seus clientes. Comprometida com o desenvolvimento de tecnologias para a busca de soluções que atendam plenamente às necessidades de seus clientes, a LTM iniciou suas atividades em 1995 e, desde então, percorrendo uma trajetória de muito trabalho e consequente sucesso, destaca-se nacional e internacionalmente na produção de chicotes elétricos que atendem com altíssimo padrão de qualidade às demandas das indústrias automotivas, de equipamentos agrícolas, de construção civil como rolo compactador, retroescavadeira, rolo com fissuras, geradores e compressores. Atendem também indústrias de veículos especiais, ferroviários e movimentação de cargas. Com um corpo técnico capacitado para o desenvolvimento de produtos através da utilização de suportes de última geração como AutoCAD, E3, ProE, a LTM não só assessora os clientes durante a concepção do projeto, como também apresenta soluções com maior ou menor robustez, garantindo o cumprimento total dos requisitos para o desenvolvimento de um produto com a excelência que o cliente precisa. Empresas mundialmente conhecidas fornecem matéria-prima para os produtos LTM. A LTM importa insumos do mundo todo: Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Itália, Japão, Polônia, Taiwan, entre outros. Dinâmica e altamente versátil. Maquinários automatizados para corte, gravação e backup. Braid, solda ultrassônica e grampeação semiautomática. Com a tecnologia mais avançada existente, a linha de produção da LTM produz com muito mais agilidade e precisão. O controle de qualidade LTM conta com um laboratório de metalografia e painéis de testes altamente sofisticados para a checagem elétrica e monitoramento de falhas. Garantia de total confiabilidade nas aplicações de terminais para a confecção de chicotes à prova de erro. No coração do estado de São Paulo, a LTM está presente ao lado de seus clientes. Tanto isso é verdade que a Unidade Brasil disponibiliza técnicos residentes junto aos seus clientes para a pronta resolução de problemas e atendimento de novos desenvolvimentos. Pensando ainda nessa proximidade, a LTM mantém mais 2 unidades fabris, LTM México e LTM Argentina. Assim, estrategicamente localizada, atende com segurança e facilidade as demandas de uma gama de clientes cada vez maior também fora do Brasil. Compromisso com a qualidade. Essa é a chave para a LTM atuar com tanto sucesso junto a um segmento de mercado onde excelência é requisito básico. Certificada pela norma ISO 9001, a LTM atende às mais altas exigências de seus clientes, controlando com rigor e critério constantes desde a entrada até a expedição dos produtos, cumprindo prazos e atendendo a todas as especificações técnicas. Implantando uma nova política de sistema de gestão integrado em fase de certificação na norma ISO 14001, a LTM é uma empresa preocupada com a preservação do meio ambiente, com a redução dos impactos ambientais e com o uso dos recursos naturais. Com responsabilidade, dedicação e trabalho, buscando continuamente superar todas as expectativas, a LTM está sempre ao lado de seus clientes. LTM, cada vez mais perto de você.
E aí, gostaram do vídeo? Alguma semelhança aí se sentiram... É bacana a gente ver assim, um vídeo de um processo parecido com o nosso, dá para fazer um comparativo assim. A Mel está colocando aqui que vocês produzem para a Honda, né? É isso? Uma grande empresa, a Moto Honda, né? Bastante exigente, trabalhar com japoneses, realmente precisa atingir. E dentro dessa questão automotiva, eu fui numa empresa chamada Ramanda Amazônia, que fabrica autorrádio, e tem, além da ISO 9000, 14000, tem outras normas que está nessa questão automotiva aí, que é diferenciada. As exigências são maiores, né? Porque imagina aqui que nós estamos colocando aqui, que agora vocês vão estar saltando um pouco mais, mas imagina o seguinte, vocês fazem chicote automotivo para moto Honda. A Honda detém 80% do mercado de moto, né? E aí, deixa eu ver aqui o market share da Honda market share da Honda de moto, né? E aí, imagina a qualidade, né? A Honda, ela é conhecida no mundo inteiro, né? A Honda tem aqui média de mercado. Em 2020, Honda cresceu 14% e domina 79% das vendas. Produziu 1.200.000 motos, né? Deixa eu ver aqui, no 2019 produziu 853.000 motos. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Moto Honda muitos anos atrás, muitos de vocês não eram nem nascidos, né? Mas a Honda tem a filosofia. Então, para ser fornecedor da Honda, tem que realmente atender uma série de requisitos, né? De confiabilidade, de rastreabilidade, de qualidade, porque a moto ela sai aí na rua e o cara anda na moto, na chuva, no sol, várias intempéries aí, e esse chicote automotivo ele tem que garantir o funcionamento, né, elétrico, de farol, de outras funções, né? Então, de fato, assim, como é que se diz? É uma coisa assim, que enche de orgulho, né? A empresa de estar conseguindo, né, de ser homologado, certificado como fornecedores da Honda, né? Aqui, eu estou vendo aqui também mais uma notícia aqui que fala aqui o seguinte, que a Honda ela vai investir 500 milhões. A Honda anunciou investimento de 500 milhões para modernizar e aumentar a produtividade da fábrica de Manaus em programação de até 2021. Exatamente, eu vi quando a Mel colocou aqui a questão. Uma vez eu fui fazer um trabalho na GKIB, e trabalha com cabos, né? E lá tinha uma série assim, porque, como eu falo para vocês, mesmo a pessoa experiente, imagina, eu trabalhava com SMD. Eu sou técnico mecânico, fiz administração de empresa, depois fiz especialização em engenharia de produção, fiz mestrado. Evidentemente que aqui nós estamos, todos nós aqui, cada curso é uma coisa diferente, né? Uma coisa você está dando aula presencial em sala de aula, você gesticula e tal, se mexe daqui, etc. Outra coisa, você está sendo filmado, né? Então, quando se olha lá, você filmado, você vê alguns
alguns defeitos que talvez os alunos vejam e às vezes não falam para a gente. Mas, enfim, então, por exemplo, eu trabalhei em vários processos. Quando eu trabalhava na Nokia, que eu falei, Nokia é um negócio top, né? Super organizado, negócio, fábrica zero bala e tal, mas o setup lá passava um turno inteiro, então era uma coisa que eu tinha vindo da Samsung, eu achava aquilo ali um absurdo, eu passava um turno para trocar um produto, né? Isso não existe, né? Isso é uma coisa assim, é uma perda de dinheiro, é uma perda de... Só um minutinho aqui, pessoal, que vai... Deu um sinal aqui na... Quase cai aqui o notebook, estava dando sinal aqui que ia descarregar a bateria. E aí eu entrei na GKIB. GKIB trabalha com fiação, chicote, e fornecia cabo para a Electrolux e para outras empresas, e fazia uma cordoalha, aquelas bobinas de esmague da TV. Então, são processos diferentes. É lógico, evidente que a gestão de pessoas é parecida, né? O procedimento de produção, né? Só que se você corta lá, eu estou vendo a Bel está participando bastante aqui, é interessante, se você faz lá o corte errado de um determinado cabo, não tem como você retomar, né? Então, eu fui fazer um trabalho lá, começamos a identificar, tinha centenas de cabos de força escrapeado, que eu até escondia, nos fazia esse levantamento. Então, foi começando a implantar reuniões diárias, onde todos os dias, além das reuniões diárias de produção, tinha inventário, né? E começou a se ver consumo de cobre, consumo de fio, né? E aí a gente foi ajustando e teve que ter várias mudanças, porque muitas pessoas não se adequam às mudanças, né, pessoal? E aí você precisa ter determinados clientes que têm uma abertura maior e outros menor, uns mais exigentes, outros menos exigentes. Então, por isso que é importante, né, essa questão aí da qualidade, né? Uma devolução do produto que você entrega lá para o seu cliente final, ele tem que ser avaliado, né? E tem que ser estudado para que aquilo não se repita novamente, né? Que isso não vá tornar-se um obstáculo para o atingimento de metas, né? Mas o problema ele tem que ser usado como uma lição para que aquilo não ocorra, né? Então, realmente tem que ser utilizado, né? Nesse sentido, né? Vamos continuar aqui, depois a gente vê um outro vídeo. Vamos continuar aqui do... Não é a guia aqui, calma. A janela. Então, a gente viu, paramos aqui, que o diagrama de causa e efeito tem sido incorporado ao fluxo de tratativa de não conformidade, porque a técnica é uma das formas mais eficazes de analisar as causas raízes, ajudando os profissionais a se aprofundar em todos os aspectos do processo. Essa ferramenta se torna uma opção extraordinária para os gestores que desejam compreender de forma mais aprofundada o que um efeito negativo pode causar em um processo, dando-lhe a oportunidade de identificar e visualizar as possíveis variáveis existentes que acabam por influenciar a ocorrência do resultado inesperado, né? Então, a ferramenta permite, primeiro, você estudar o problema, né? Identificar o problema. Segundo, estudar em profundidade qual é a causa que está gerando esse efeito indesejado, né? Qual é a causa que está gerando essa não conformidade, né? E os processos, eles realmente precisam estar bem descrito, com seus fluxos bem definidos, para que você possa ter uma visão, né, de onde pode realmente estar acontecendo isso, né?
Porque imagina aí a quantidade, 1 milhão de motos por ano, né? Vocês detêm uma quantidade X de fornecimento. E aí tem que estar isso aí entregue em tempo hábil para ser montado na moto, tem que estar testado, né? Vocês têm que ter confiabilidade no processo de que tudo aquilo que está sendo feito está dentro das especificações que a engenharia definiu, baseado nas necessidades do cliente, né? O diagrama de Ishikawa é elaborado a partir do levantamento de categorias macros que se dividem em categorias menores, para que assim seja possível encontrar os reais motivos que levam os processos analisados a enfrentar os problemas no dia a dia. Geralmente, esse levantamento é feito a partir de reuniões com a equipe, em que todos apontam as possíveis causas geradoras do problema em determinado processo e, em seguida, elaborado o diagrama. Então, é fundamental a participação das pessoas, é fundamental o trabalho em equipe, é fundamental nós vimos lá, dentre os princípios da qualidade, o número 1, foco no cliente, o segundo, liderança, e o terceiro, engajamento das pessoas, né? Então, está aí envolvido aí diretamente para a utilização das ferramentas da qualidade, né? E aqui a gente entra no brainstorming, pessoal, né? O que é o brainstorming? É uma palavra da língua inglesa que pode ser traduzida como tempestade de ideias. É uma técnica utilizada para propor soluções a um problema específico, né? Então, o brainstorm ele é conhecido aí dentro da manufatura, né? Que muitas vezes, quando a gente se faz uma reunião, as pessoas elas relutam em participar por falta mesmo de costume, né? E quem criou essa ferramenta foi o Alex Osborne, publicitário executivo responsável por desenvolver essa técnica em 1941. E era comum que a criatividade fosse fortemente reprimida dentro das empresas. Quando a gente estuda administração, dentro das escolas da administração, se tem uma que coloca que as pessoas, né, elas relutam em participar muitas vezes, porque quando elas dão ideia, as pessoas não aceitam, né? Ainda mais se vir num cargo mais inferior. Ainda tem muito isso, né? O Brasil é um país desigual, ainda tem dentro da indústria de forma menos explícita, mas existe, né? De acordo com o Alex Osborne, o brainstorming é um processo de desenvolver soluções criativas para problemas, né? Igual em inglês aí, né? Então, quando você propõe a resolver um problema, os envolvidos no processo, eles os que estão mais, digamos, preparados para sugerir, né? Indicar, propor, digamos, medidas para que aquele determinado efeito indesejado possa ser solucionado. Para fazer o Ishikawa, aplicar a ferramenta, a gente precisa do brainstorming, né? É justamente reunir as pessoas, envolver as pessoas, fazer elas se sentirem parte do todo, né? Dar a importância do trabalho que elas têm, aí a partir daí elas podem se sentir motivadas a participar, né? Então, os envolvidos no processo criativo, né, eles podem propor ideias inovadoras, né? E naquele momento lá, o Osborne, ele identificou, em 1941, que muitas vezes, quando se dava alguma sugestão, as pessoas faziam crítica, né? E julgavam as ideias, julgavam as ideias inovadoras das pessoas como absurda. E aí as pessoas ficavam inibidas e não davam mais sugestão, né? Isso acontece muito, né? De que, às vezes, das ideias mais absurdas que surgem os grandes projetos, né? Por isso que a gente tem que acreditar no seu potencial. Nós temos que acreditar
no nosso potencial e colocar esse potencial em prática dentro do lugar onde a gente trabalha, né? Osborne criou algumas regras. O objetivo era superar essas limitações e potencializar as habilidades criativas das equipes. Qual foi o que ele criou aí para potencializar essas ideias? Ele propôs que era proibido fazer críticas ou julgamento às ideias apresentadas. Ideias ousadas, inovadoras e fora da caixa são muito bem-vindas. Às vezes você tem lá um determinado participante que, às vezes, pode dar uma ideia que alguns podem considerar absurda, mas ela pode ser aquela justa ideia, considerada absurda a solução dos problemas. Manter o foco na quantidade de ideias gerada. Quanto mais, melhor, porque quanto mais você vai dando ideia, até vai surgindo até sair, teoricamente, a ideia que é a solução do problema, você vai ter que ficar dando ideias, né? Quanto mais você quanto mais você propõe sugestões, maior a possibilidade de sair a sugestão correta, né? E aí construir ideias a partir de outras ideias, né? Porque você pode ir pegando a ideia do João, com a ideia do Marco, com a ideia do Paulo, com a ideia do Evandro, e aí, às vezes, são ideias próximas que você pode complementar e surgir uma única ideia, que é a somatória daquelas ideias de vida de diferentes pessoas, e ali pode estar a resolução do problema, né? E definir o problema a ser resolvido com clareza e objetividade, né? Então, a técnica do brainstorm é não julgar, nem fazer crítica às ideias apresentadas. As ideias mais mirabolantes têm que ser muito bem-vindas, incentivar a maior quantidade de ideias possíveis e construir ideias a partir das ideias dadas, né? Essa é uma das técnicas. Então, o brainstorm serve como estímulo ao pensamento criativo, ao mesmo tempo em que funciona como dinâmica de grupo. É uma ferramenta administrativa de inovação da empresa, dentro do conceito de gestão de mudança. É utilizado para encontrar novas ideias produtivas e eficientes, né? Então, o brainstorm aí hoje ele está sendo mais divulgado, está sendo mais praticado, porque no momento que nós estamos vivendo hoje, né, dessa pandemia aí, nós tivemos que nos reinventar, né? Muita gente teve que ficar em casa, ficou sem sair, toque de recolher, essas coisas mexem muito com o lado emocional do ser humano, né? E se você não tiver aí uma estrutura emocional, né, você pode entrar numa paranoia. Então, até mesmo um brainstorm familiar, né? O que a gente vai fazer para conviver tanto tempo junto, já que muitas das famílias ficavam, cada um trabalhava de um jeito não, cada um trabalhava num lugar e passa a ficar todo mundo em casa e muitos perderam emprego e tal. As empresas também tiveram que se reinventar, quer dizer, enfim. Então, o brainstorm também, com certeza, é utilizado aí nessas tomadas de decisão, aí, inclusive a nível de governo, né? Porque dentro do brainstorm tem dois tipos, o anônimo e o estruturado. O brainstorm anônimo é aquele que os participantes colocam as ideias no papel e entregam ao moderador, né? Então, você pode ir lá, faz uma reunião numa sala de aula e bota todo o grupo e você diz, olha, pessoal, eu quero que o nosso problema é esse, né? A gente precisa mudar essa situação, esse quadro, e aí eu quero que vocês coloquem no papel aí qual a ideia de vocês para solucionar esse problema, mas de forma anônima, não precisa botar o nome, né, que é uma forma também de interagir, é uma forma de incentivar a participação do grupo. E tem o brainstorm estruturado, né, que são feitas rodadas sequenciais, nas quais cada pessoa deve contribuir com a ideia ou passar até a próxima rodada. A sua vantagem é dar chance de participação para todos. Aí, nesse caso, você chama lá o pessoal e a gente sabe, então, de quem está saindo a ideia. Fernando, Raimundo, João, Kátia, Maria, Luiz. Então, você vai fazendo aquela rodada, né, e aí cada um dá lá 5 ideias, mas a gente sabe quem é o autor daquelas ideias, né? Mas não no sentido de depois dizer que foi o cara que propôs a solução, mas é uma forma de fazer com que todos contribuam, porque no anônimo
tem pessoas que não vão dar, né? Porque também é de cada pessoa. Tem pessoa que realmente a participação, pessoal, que nós somos hoje é o reflexo da criação que nós tivemos no passado. Então, muitas pessoas não participam, não é porque as pessoas não querem participar, não é porque as pessoas são do contra, né? Não é porque as pessoas estão ali fazendo a coisa errada, é porque realmente, em algum momento, foram inibidas, não se deixaram, não criaram um ambiente propício para ela falar, e eu, algumas vezes, no tempo que ela falou, foi coagida, a pessoa não participa mais, né? Mas ela pode trabalhar de uma outra forma, né? Aí cabe à liderança identificar essas deficiências, essas limitações e fazer com que esse grupo se torne mais ativo e mais participativo. Para que apresente resultados eficientes, todas as sessões de brainstorming devem seguir o mesmo modelo, ou seja, estimular o compartilhamento de ideias sem julgar a sua relevância antes do fim do procedimento, né? Então, que está lá naqueles 5 tópicos que o Osmond colocou, né? Quanto mais ideias, melhor. Vamos ver um vídeo aqui sobre o brainstorming, que é bastante interessante. Vocês também vão gostar desse vídeo aqui. O brainstorm, ou tempestade de ideias, é um método usado para criar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos. Essa técnica é usada com o intuito de gerar um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. O seu conceito foi originalmente proposto pelo norte-americano Alex Osborn, que em 1939 criou a técnica, mas só a publicou em 1953, ao perceber que seus funcionários eram muito ruins em criar campanhas de propagandas criativas para seus clientes. Assim, ele começou a usar sessões em grupo para coletar listas de ideias sugeridas espontaneamente pelos participantes. Quando o brainstorm se torna um hábito, fica mais fácil para os colaboradores e para os próprios líderes antecipar tendências de mercado e atacar os problemas usando a colaboração e a criatividade. Para dar certo, segundo Osborn, é preciso seguir alguns princípios fundamentais, que são foco na quantidade. Quanto mais ideias, melhor. O brainstorm aceita que é possível encontrar qualidade dentro da quantidade. Evitar a crítica. Ideias não devem ser criticadas durante a sessão. Como o objetivo é focar na quantidade e estimular todos os integrantes a participar, nenhum julgamento é feito sobre as ideias propostas. Apreciar ideias fora do comum. Como o objetivo é coletar o maior número de ideias e identificar novas abordagens na solução de problemas, ideias que fogem dos conceitos conhecidos ou esperados são bem-vindas. Combinar e melhorar ideias. Esse é um ponto importante, por entender que é possível criar ideias inteiramente novas por associação, isto é, combinação de ideias já propostas. Colocar as ideias em ação. É inegável que o brainstorm é um momento de reflexão, interação e descobrimento que deve se tornar um hábito nas empresas, mas é importante que as visões e ideias levantadas sejam transformadas em realidade ou ele se torna uma perda de tempo. Evolução dos resultados. O líder precisa mostrar para sua equipe como os projetos realizados com base no brainstorm estão evoluindo. Essa prática é fundamental para motivá-la ainda mais na busca por melhores ideias. Após definidos os princípios que regem o brainstorm, chegou a hora de organizar uma sessão. Normalmente, todas as ideias são discutidas e registradas para análise posterior. Alguns pontos devem ser observados para que a sua sessão de brainstorm seja mais produtiva.
Crie um ambiente favorável. Para que as ideias fluam, o ideal é levar a sua equipe para um ambiente que estimule a criatividade. Até mesmo fora do local de trabalho, contextos diferentes podem ajudar as pessoas a também pensarem diferente. Tenha um líder. Se você não estiver presente, a sessão deve ter um responsável, que vai garantir que ela transcorra sem problemas. Tenha um objetivo e certifique-se de que todos os participantes o conheçam. Assim, evita-se a tendência de perder o foco conforme as ideias forem surgindo. Controle o tempo. Coloque um relógio visível em algum lugar da sala para que todos os participantes saibam como está o andamento da sessão. Para finalizar, evite os conflitos. Pontos de vistas diferentes podem vir a conflitar e gerar situações mais tensas. Como líder, você deve evitar que elas se tornem brigas de egos. O brainstorm deve ser algo construtivo e não gerar problemas nos relacionamentos interpessoais da sua equipe. Para que, geralmente, pessoal, isso acontece, acho que desde quando você vai para a escola, quando você é pequena, criança, e aí, de repente, você, como a gente entende aqui, que tem ser humano que tem uma afinidade maior, tem uma capacidade maior, ou tem, digamos assim, um, um melhor ambiente em casa, uma infraestrutura, ou gosta mais de estudar, né? Porque eu tenho uma irmã que fala que nem todo mundo nasceu para ser doutor, né? Porque realmente é complexo, né? E aquela pessoa se sobressai de uma certa forma. Essa característica dela acaba fazendo com que as outras fiquem enciumadas, né? Porque sempre é o fulano, sempre é o ciclano, etc. Dão mais oportunidade para ela. Eu também tinha isso. Então, pessoal, a gente tem que entender que essa questão do profissionalismo, né? Ela tem que se sobrepor à questão do emocional. Se você realmente tem conhecimento, né, do processo, e muitas vezes eu volto a falar que essa questão do brainstorm, uso de ferramenta, etc. Muitas vezes a pessoa que vai sugerir, ou que dá a sugestão para resolver um problema, ela sequer trabalhou com o processo, porque a gente, quem tá de fora, consegue ver o problema de uma forma diferente. Porque quando nós estamos envolvidos diretamente no dia a dia, a gente não consegue ver, né? A gente se acostuma, se habitua, aquela rotina já faz parte da vida profissional e você não consegue identificar que haja uma oportunidade de melhoria. E às vezes a pessoa vem de uma outra fábrica e com outro olhar, né? Porque isso é experiência de processos diferentes, te dá uma cancha, te dá uma bagagem, né? Uma certa experiência de visualizar problemas de forma diferente, de atingir, de propor a solução da, da mudança, né? Com base no teu conhecimento de outros processos. E às vezes você está lá já naquele processo há muito tempo e não consegue ver, né? Por isso que o brainstorm ele é o quê? Ele é uma técnica, é uma dinâmica de grupo, né? Que tem por finalidade desenvolver, explorar a potencialidade criativa mesmo na pessoa, né? E hoje mesmo nos testes de RH, onde as pessoas, antes a gente fazia os testes de matemática, etc e tal, você passa por uma dinâmica de grupo e às vezes com os exercícios lá que os psicólogos utilizam, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Porque ali vai estar estudando o teu perfil ali, o teu perfil profissional, né? Vamos continuar aqui. Deixa eu só ver aqui, já está ligada a câmera.
Então, vimos os dois tipos de brainstorming, né? O estruturado, o anônimo estruturado, e para que apresente resultados eficientes, todas as sessões de brainstorming devem seguir o mesmo modelo, ou seja, estimular o compartilhamento de ideias sem julgar a sua relevância antes do fim do procedimento. Nas primeiras fases de um processo de brainstorming, os participantes devem apresentar ideias livres de qualquer censura, sem críticas, por mais que elas possam parecer inviáveis. Pode até parecer inviável. De repente, rapaz, tinha que tocar todas essas máquinas aqui e ia dar certo. Aí o cara, pô, esse cara é louco, mas de repente, né, toda ideia ela deve ser encarada como válida, né? Até para que aquela pessoa amanhã ela não se sinta coagida e depois não vai participar de ideia nenhuma, né? Aí depois ela pode até ter realmente uma ideia mais racional, mas não vai propor em função do que ela sofreu ali, do que ela achou que foi coagida, foi preterida, foi rejeitada, enfim. Depois as ideias são anotadas e verificadas suas similaridades com relação às causas do efeito a ser resolvido e colocado no diagrama de Ishikawa com o objetivo de se fazer análise da causa até o esgotamento das hipóteses, né? Então, o brainstorming é fundamental para que a gente possa estar identificando, né, as possíveis causas, e a causa identificada tem uma outra causa que contribui para aquela causa lá, que a gente viu lá no vídeo lá do diagrama de causa e efeito, né? De repente é pessoal. O que é? Era revezamento de operador. Por que tinha revezamento de operador? Porque não tinha gente treinada. Por que não tinha gente treinada? Porque não houve tempo hábil de treinar, né? E hoje a mudança de concepção, será que vale a pena realmente treinar, né? Algumas empresas passam muito por isso, né? Um tempo, um trabalho de solabilidade numa empresa, que, pessoal, eletroeletrônica, às vezes você vê lá a quantidade de peças que são escrapeadas, que são jogadas fora, literalmente, é muito grande, né? E se você for analisar ali, tivesse realmente um trabalho a mais, de repente a empresa resolvesse criar um grupo mesmo, né? Contratar uma pessoa, né? Para fazer uma equipe de inovação, para usar mesmo ferramentas, técnicas, porque muitas vezes tem que ter um ambiente, não é conhecer somente as ferramentas, mas um ambiente é fundamental. Por isso que no próprio diagrama de Ishikawa está lá o fator ambiente, a categoria ambiente, que não é o ambiente, às vezes, só se está bem iluminado, se a iluminação está dentro do parâmetro, se o nível de ruído está até 85 decibéis, e se a temperatura está com o ar-condicionado funcionando, etc. e tal. Mas é um ambiente de companheirismo, um ambiente de cooperação, esse ambiente que vai fazer com que de respeito, de entendimento, né? de aceitar a ideia do outro, né? Mas de uma forma profissional, né? A gente não é obrigado a gostar de todos, mas o respeito profissional é fundamental. Então, se tratar profissionalmente com respeito é importante. E se tiver uma boa liderança, é lógico, é evidente que esse ambiente vai estar propício a esse tipo de trabalho, né? E, com certeza, vai ter um atingimento melhor de qualidade, de produtividade, de eficiência, de redução de desperdício, de melhorias, etc. Partindo do princípio de que duas cabeças pensam melhor do que uma, a reunião de brainstorming no meio corporativo exploram toda a capacidade criativa e intelectual dos colaboradores. Assim, juntos podem encontrar uma resposta para determinada questão, né? Então, é importante, o ser humano ele é interdependente, a gente precisa um do outro. E na fábrica, o departamento precisa do outro. Não adianta a produção estar top, fazer todo o trabalho direitinho, né, com qualidade, eficiência, mas se há um atraso na entrega, né, se não tem um controle de materiais, né, que traga os componentes dentro do tempo pré-determinado para que sejam produzidos, né?
e aí isso pode atrapalhar o programa, o plano marcha do PCP, e aí atrasa a entrega do lote, e aí, consequentemente, a empresa é vista lá no cliente final como uma empresa relapsa, né? Então, há essa necessidade de que se trabalhe juntos, né? E que juntos possam encontrar resposta para determinada questão, né? Então, a gente conclui aqui a apresentação, a gente vai ver mais um vídeo aqui, de uma fábrica da Ferrari, vou tentar abrir aqui, não sei se vamos conseguir. É uma apresentação, na verdade, em PowerPoint com áudio. Bora ver aqui se eu consigo. Professor, Oi. o senhor colocou o vídeo já? Porque não está aparecendo. Não coloquei, na verdade, é uma apresentação no PowerPoint, não apareceu. Não apareceu. Então, bora ver. Eu vou testar aqui. Só um minutinho. É porque ele é um PowerPoint, só que é um PowerPoint com áudio, né? É uma apresentação da fábrica da Ferrari. Bora ver aqui. Vocês falam, vai começar. Vocês. Só um minutinho, ver se vai. Está aparecendo ou não? Não, para mim não. Deixa eu fechar aqui, peraí.
E está aparecendo o que agora? Bora ver se vai... Das canetas Montblanc. Lá tudo é suntuoso, a começar pelo Tá aparecendo agora aí o vídeo. Uma das montanhas mais imponentes da Europa. A reportagem, a primeira dela aqui no Mundo S.A., é de Cristiane Ramalho. Um luxo para poucos. Uma Montblanc feita em ouro e pedras preciosas pode valer tanto quanto um apartamento, e dos bons, mais de R$1,5 milhão. Há também modelos mais básicos, como o Master Stuck 149, um clássico lançado em 1924 e até hoje é o best-seller da companhia. Custa cerca de R$1.300. Um preço um pouco mais em conta, mas ainda bem salgado. O que faz uma caneta valer tanto? Ter uma Montblanc virou sinônimo de status e poder. Com mais de um século de tradição, a Montblanc também seduz quem busca um produto feito de forma quase artesanal, na contramão da cultura do descartável. Unlike technology, where mobile phones, where you basically are not able to repair it, you just throw it away and get a new one, our products should be enjoyed by our customers, and they should be proud about this still in 20 or 30 years' time. And maybe they even hand it over to the next generation, and that is what we try to provide to the customers. A Montblanc foi fundada em 1906 por 3 alemães que queriam produzir a melhor caneta do mundo. Uma caneta tinteiro que não manchava no bolso e que podia ser levada para qualquer lugar. Bem dentro do novo espírito de mobilidade da época. Na hora de batizar a empresa, eles também não foram nada modestos. Escolheram o nome da mais alta e imponente montanha da Europa. Até hoje, a velha busca pela qualidade permanece. Enquanto muitas companhias preferem migrar para países onde o custo de produção é mais baixo, a empresa concentrou toda a sua produção nessa fábrica, em Hamburgo, no norte da Alemanha. Com isso, garante o controle de cada etapa da produção. Todas as penas de ouro das canetas são feitas à mão. A produção começa nessa máquina. Daqui, o ouro já sai com as marcas de corte. As mulheres dominam, e não é por acaso. The women are, it's more flexibility, they are more relaxed to do these kind of working steps. It's lots of education, lots of know-how in these kind of working steps, and the women are very, very relaxed for this kind of work here. As funcionárias são treinadas num sistema de rodízio, onde trocam de funções e ferramentas. O treinamento pode durar até 1 ano. It's a good system because the motivation, you don't have to do the same job every day. You can change, you can rotate, you can bring your mind with a little bit a higher quality, and you can talk to your colleagues, and you can change your minds also about the quality system. It's better for us and better for the colleagues. O bico da pena é feito com irídio, um metal raro, 2 vezes mais caro que o ouro. The gold is welding around the iridium ball. So we weld the gold about 1000 degrees, and the gold flows around the iridium ball, and then we make we stick together, okay, the gold and the iridium ball. Like that. Now we get the long life guarantee on the iridium.
Depois de prontas, as canetas precisam passar ainda por um rigoroso teste de qualidade, feito por uma equipe treinada especialmente para ouvir o barulhinho que a caneta faz no papel. A checagem é feita em 2 etapas. Na primeira, usa-se apenas tinta incolor. Depois, já com a tinta, as primeiras linhas finalmente começam a surgir no papel. Nos anos 90, a Montblanc foi comprada pelo Grupo Richemont, um dos líderes mundiais no setor de produtos de luxo. E passou a investir em relógios, perfumes, joias e roupas de couro, sempre com fabricação própria. As canetas de alto luxo são feitas aqui, no Artisan Atelier. Nessa sala são feitas as edições especiais. As tiragens são limitadíssimas e os preços quase sempre astronômicos. Aqui há edições temáticas e inspiradas em personalidades. Como Ingrid Bergman, que mereceu essa caneta toda feita em ouro. A atriz ganhou uma edição limitadíssima, com 3 versões. Esta tem diamantes e ametista. Já essa aqui, dedicada ao príncipe Rainier, tem um desenho inspirado no brasão da família Grimaldi. Our stone setter really has to be so careful not to damage the stones. They are so fragile, so all these craftsmanship he's doing here for the stone setting on these small gold chains, he has to work with a microscope just to see how exact he's working and that every stone setting looks the same. Depois de pronta, a caneta é vendida por cerca de R$500 milhão. Metade desse valor vai para a Fundação Grace Kelly. We call them jewels that happen to ride. E que tipo de cliente costuma comprar uma caneta assim? Sabine diz que são colecionadores, VIPs, gente que prefere permanecer anônima. Pergunto se ela pode dizer pelo menos um nome. No, I'm not allowed to say. Também é possível encomendar uma caneta exclusiva, desde que se pague algo em torno de R$500 milhão. Order couple pens, for instance, for commemorating the 25th wedding anniversary. And these pens, of course, contain all the secrets of their marriage. O líder pacifista Mahatma Gandhi foi parar numa caneta de cerca de R$43 mil. A edição escandalizou um grupo na Índia, que considerou a caneta de luxo uma ofensa à memória de Gandhi e entrou na justiça para barrar a venda do produto. I believe this very much, that this is an homage which we pay to one of the greatest people in the last century, and I think many people in the world are seeing this the same, because since this discussion started in the rest of the world, the sales of this product are booming. A empresa não revela seu faturamento, mas o presidente diz que os negócios vão muito bem. Basically, since the 90s, Montblanc has increased its business by 6 times. Mas a Montblanc também sentiu os efeitos da crise. A saída, diz o presidente, foi investir em novos produtos para quebrar a resistência dos consumidores. O bom desempenho na China, hoje o mercado número 1 da Montblanc, também ajudou. Today we have 100 stores in China, from Harbin in the north to Shenzhen in the south, and this has allowed us to be much closer to the customers, and this has created a lot of respect to our brand, a lot of interest as well, and so we have experienced an very extraordinary growth in the recent years, and this has made the Chinese market #1 market for us. De olho no consumidor, a empresa investe pesado em marketing cultural, em áreas como música e arte contemporânea. Na sede, em Hamburgo, estão obras de jovens artistas que reinterpretaram a logomarca da companhia.
We have a very strong relationship with our customers who strive for a cultural way of life, who want to express their hedonism and their intellectual power by wearing a Mont Blanc piece. Hoje, o Brasil é o segundo maior mercado na América Latina, atrás apenas do México. Very strong growth began at the end of the 80s. So for 20 years now, Mont Blanc is having a very strong development within Brazil, with the latest boutique openings just being in Higienópolis in São Paulo, for example. Em 2002, a bandeira brasileira, que aliás foi hasteada durante a visita da nossa equipe, foi tema de uma edição especial. Oh, I'm happy that we don't have any pen of the Brazilian flag pen left, so that means everything is sold. It was a very limited edition, so this is among our collectors very well appreciated, very exclusive, very special. Determinados produtos, como são quase que artesanal, né? Mas mesmo esse produto que tem um pouco de um trabalho assim, quase que artesanal, na maior parte da fabricação, ele tem procedimento. Vocês viram lá a forma que vai ser testado, se está riscando corretamente, com uma tinta incolor, tem que fazer um ruído, aquela pessoa tem que ter uma sensibilidade, aquela que faz o teste é escolhida, a pena de ouro é feito minuciosamente, né? A esfera que vai na ponta, né? É uma caneta que não apresenta vazamento, com certeza ali, alguns procedimentos ali de maquinário que faz determinados componentes, né? E para se manter tanto tempo no topo aí de um produto reconhecido mundialmente, é porque, de fato, tem um prosseguimento. Desculpa. Então, as pessoas que trabalham nessa fábrica, com certeza, têm um bom tempo de casa. Isso aí permite que haja uma continuidade do trabalho. E aí, por isso que também pode dizer para vocês aí que o atingimento de vocês como fornecedor da Honda, imagina a Honda pode comprar produtos de qualquer lugar do mundo, né? Ela pode, inclusive, trazer do Japão uma empresa que produza lá um outro tipo de componente, né? E fazer com que haja uma concorrência, né? Então, é importante essa questão aí de manter a qualidade do fluxo, do fluxograma ser desenhado de uma forma que retrate a realidade do processo, de estar utilizando a ferramenta correta para a resolução do problema, né? E amanhã a gente vai abordar a folha de verificação, que também é uma ferramenta da qualidade que é bastante utilizada, né? Ela é até um pouco simples, mas a finalidade dela é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algum que possa, um enriquecimento aí, estou aberto aí a sugestões e a perguntas. Fiquem à vontade. Professor. Oi. Na questão do método de aproveitamento das ideias dos operadores, no caso dos funcionários, na sua opinião, qual o melhor método? O anônimo ou aquele que reúne as pessoas em uma sala para discutir sobre algumas ideias? Porque, como o senhor disse, pode haver situações que haja conflito, né, de ideias e acabe causando um constrangimento ali. Eu acredito que, né, na minha opinião, para não gerar esse tipo de situação, é melhor optar pelo anônimo, né?
dar um papel para as pessoas escreverem as melhorias no processo, até no processo delas mesmas, e escrever as dificuldades que elas têm, para que a gente possa trabalhar em cima, né? Na verdade, quando você faz a reunião com a equipe, a ideia é que seja feita a primeira reunião, seja de uma forma anônima mesmo. Por quê? Porque isso permite com que todos participem, ou com a maioria participe, e a partir daí que você coloca, que permite que todos do grupo, ou maior parte, participem, escrevendo no papel uma sugestão para a resolução daquele problema, você pode depois, a partir daquilo, você vai colocar um quadro onde vai colocar lá as sugestões parecidas, né? E aí você vai chegar a um denominador que 5 sugestões são parecidas, quer dizer, a mesma coisa, mas de uma forma diferente. E quando você vai criar um plano de ação, aí sim você pode pegar as pessoas, né, e colocar elas já escolhendo em função, permitir com que elas possam trabalhar mais antenadas, né? E como a ideia, o Marcos colocou agora há pouco aqui, né? Se o brainstorm, a finalidade dele é justamente fazer com que todos dêem ideia, inclusive ideias absurdas, né? Mas que essas ideias absurdas, elas com certeza podem contribuir, mas a ideia realmente, o método mais apropriado no primeiro momento tem que ser anônimo mesmo, para que todos possam participar. Até porque, quando você coloca lá, vamos supor, numa reunião, um operador com um engenheiro, com um inspetor de controle da qualidade, com um supervisor de manutenção, é evidente que eles têm mais conhecimento do processo, ou mais uma bagagem acadêmica, do que um operador. E aquilo vai inibir ele. Não o conhecimento do problema, mas, de uma certa forma, ele pode se sentir inferiorizado e não contribuir. E abrindo essa questão aí de deixar no anonimato, sem necessariamente escrever quem deu a ideia, pode permitir que mais pessoas participem. No caso, essas pessoas, né, engenheiros, técnicos de manutenção e parte da qualidade, é preciso trabalhar em cima desse sentido, dessas pessoas que têm uma formação acadêmica, porém, como o senhor falou anteriormente, um operador vai saber mais sobre o cotidiano dele, sobre a rotina dele, sobre os problemas da máquina, do que um próprio técnico que conhece todo o manual da máquina ali, todo o esqueleto da máquina. Então, suponhamos assim, como operadora, eu vou saber mais do meu processo do que um técnico de manutenção. Aí, no caso, né, a pessoa que for fazer essa reunião tem que deixar bem explícito isso, né, de que a ideia do operador é válida, no caso, né? Sim. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu sou da UFAM há 10 anos. E eu fui participar de um doutorado em Santa Catarina. Então, o que acontece? Com teoricamente, o preparo emocional que eu tenho, etc. e tal, o que acontece? Quando você vai para uma banca de doutores, os doutores, alguns professores doutores, eles tratam as pessoas de uma forma superior. Então, teoricamente, por isso que é complicado trabalhar com o ser humano. Essa questão da liderança é fundamental, pessoal, porque, às vezes, as pessoas, quando têm um nível intelectual mais alto, né, elas deviam tratar as pessoas de uma forma mais respeitosa, elas tratam com desdém, né? Então, tipo assim, um professor doutor, ele acha, né, que ele tem mais competência para resolver ou para analisar aquilo que você escreveu, né? Tem que fazer uma análise de uma forma neutra, sem utilizar do teu cargo, ou do teu talento, do teu título, para tipo assim, para você tipo, reprovar a situação em função de que o cidadão lá, o candidato, ele tem um título inferior a você. Eu participei de
Então, esse processo seletivo ia para o Rio Grande do Sul, que eu queria fazer fora, por quê? A gente quer fazer o doutorado aqui em Manaus, mas não é a mesma coisa, porque o cara, doutor em São Paulo, aí o cara já vem com uma bagagem melhor, as pessoas te olham de outra forma, né? Então, é comum, fui chefe de fábrica, então, tipo assim, dá um problema na máquina, o cara da manutenção, o supervisor de manutenção, ele, lógico, evidentemente, que ele tem uma bagagem muito grande, ele conhece, etc., mas é evidente que o operador da máquina, ele está todo dia ali, então ele tem conhecimento mais aprofundado da operação. Ele pode até não saber o que é manutenção preventiva, preditiva, corretiva, né? O custo da máquina, se a ponta é diamantada ou não, etc. Mas que ele conhece a dificuldade e que ele conhece o método de trabalho e é que ele sabe que se mudar ali alguma coisa parecida, vai influenciar no resultado, isso é fato. Entendeu? Então, é por isso que tem que ter o engajamento, a liderança, o desarmar emocionalmente, para permitir que toda a ideia seja válida, porque aí as pessoas vão estar sempre abertas a colaborar. Por isso que é complexo, né? Conviver em sociedade é uma certa complexidade, né? Mas, sem dúvida, isso é um trabalho que trabalhar em grupo, quando você forma um grupo, você tem que estar aberto a aceitar e receber crítica. É o tal do feedback, mas de uma forma sem se sentir agredido ou agredir os outros. Entendeu? Com certeza. Obrigada, professor. Então, pessoal, amanhã a gente continua e todos uma boa noite e obrigado aí pela participação, hoje foi muito melhor. Muito obrigado. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.